Olá, investidores. Hoje nós vamos aprender aqui como fazer uma consulta de preços simples na REST API da Binance, tá? Na verdade, da Binance Futures, utilizando o Node.js. Vamos criar aqui uma aplicaçãozinha servidora que possa receber uma requisição de um cliente qualquer, seja um navegador, seja, enfim, uma aplicação client sua ou um Postman, e possa a partir dessa requisição, ela vai lá na Binance, na API da Binance, faz a requisição lá e devolve a resposta para o cliente. Vamos então aqui à tela e a mão na massa, tá? A primeira coisa que eu fiz aqui foi o seguinte: escreva para mim uma função exportável, né, em Node que use o Axios. Axios é a biblioteca para fazer requisições, né, uma API REST, requisições HTTP, é, que use o Axios para fazer uma chamada GET para uma URL qualquer, aqui no caso genérico, depois a gente substitui pela da Binance, passando um símbolo como parâmetro. Essa função precisa retornar uma promise. Daqui a pouco eu explico o porquê disso. E aí ele me trouxe esta função aqui, tá? Essa função aqui, ele, ele requisita a biblioteca Axios, né? Ele cria uma função que ele chamou de fetchData. Ele diz que ela é uma promise, né? E aí ele faz a requisição para a função Axios, né? Desculpa, utilizando a biblioteca Axios para um endereço aqui qualquer que a gente, na verdade, vai substituir pelo endereço do endpoint lá da Binance e passando como parâmetro um símbolo, né? E ele devolve a resposta. E aqui tem um tratamento de erro. Então é isso. Vamos pegar aqui esse códigozinho e vamos aqui à nossa aplicação, tá? Eu estou aqui no Node.js, um projeto que havíamos criado, né, numa aula anterior, que é um projeto que está vazio, ele não tem nada, ele tem simplesmente um Hello World. Ele escuta numa porta, né, numa porta 3000, e ele tem aqui um endpoint que ele publica, que é o endpoint de Hello, né? Se você chamar esse endpoint de Hello, ele vai te devolver Hello from Aperio Academy. Por enquanto, é isso, tá? Então, assim, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar. Eu vou, eu vou chamar aqui uma folder de controller e vou criar aqui um arquivo e vou colar aquele código que tem lá, né? Bom, a gente vai utilizar o seguinte: a gente vai na, na documentação da Binance, tá? Documentação aqui da Binance Futures, né? Tá aqui o endereço, né? E a gente vai aqui no Account and Trade Endpoint e vamos no... Desculpe, antes disso, é importante vocês saberem qual é o endpoint geral, né? O endpoint geral está aqui, fap.binance.com. Mas agora a gente está interessado nesse aqui, Market Data Endpoints e Market Data Endpoints Symbol Price V2, que é para a gente fazer um exemplo bem simples.
você passando este complemento àquele endpoint base, ele vai te trazer, se você não passar nenhum parâmetro, ele vai te trazer o preço no momento de todos os símbolos, né? Num array de objetos JSON. E se você especificar qual é o símbolo que você quer, por exemplo, BTC ou SDT, ele vai te trazer o preço num objeto JSON daquele símbolo simplesmente, né? Então, vamos lá. É isso aqui que a gente quer. A primeira coisa que eu vou fazer script, definir aqui uma variável const exchange URL, que vai ser https dois pontos a barra fap.binance.com. Foi aquilo que a gente viu, né? E foi aquilo que a gente viu. E aqui a gente colocou a nossa função. Só que essa função agora, eu não quero que ela se chame fetchData, eu quero que ela se chame price, tá? E ela vai receber como parâmetro um símbolo, retorna uma nova promise, tá certo? Agora eu vou definir aqui a URL, var URL vai ser igual a vou usar aqui uma template string de dólar exchange URL, barra o nosso complemento, né? Barra FAP, que é o complemento que está aqui no documento. Vou copiar isso aqui e colar lá. Vou já salvar. Binance.js. Tá. Então, temos aqui. Então, aqui, na verdade, a gente vai ter access.get URL, né? E depois de URL, nós vamos ter aqui o parâmetro, tá? Vamos fazer um tratamento aqui um pouco diferente para esse parâmetro, que vai ser o seguinte: definir o parâmetro como sendo um objeto vazio. Esse tratamento ele é melhor porque ele fica genérico, fica mais simples depois. Se vier um símbolo como parâmetro, né, como parâmetro da função price, eu vou definir o seguinte: esse objeto que eu criei aqui, parâmetros.symbol, vai ser igual a symbol. Na verdade, ainda vou colocar ele do uppercase, que é a forma como a API espera. E aí, agora, eu posso colocar aqui, em vez de estudo, eu posso simplificar e botar assim, parâmetros.
Só que legal. Aí, na verdade, isso aqui significa que essa variável params, ela, que é aqui é obrigatória, né, desse request, ela recebe esse params que eu defini aqui, né? É, e aí, isso aqui está sendo chamado com await, né? Isso aqui é uma promise. O que que é uma promise? Quando você faz se você faz uma conta, tá? Você define uma variável qualquer. A é igual a B mais C, dentro de um código, uma linha de um código. Isso é uma coisa que é processada instantaneamente pelo processador, tá? E segue uma sequência dentro do seu código. Isso não é assíncrono, mas quando você faz uma requisição externa, tipo uma requisição para uma URL, né, uma requisição para um banco de dados, alguma operação de I/O, salvar alguma coisa em disco, essas operações elas são muito lentas, né, em relação à velocidade do processador. Então, na verdade, do ponto de vista do processador, uma operação dessas de acessar um recurso de rede, ela leva uma eternidade, né? E ela é assíncrona, porque ele não sabe quando que ela vai retornar. Então, esse async e await é para tratar esse tipo de particularidade, tá? Ele dispara uma operação assíncrona e fica aguardando a resposta. Quando a resposta chegar, ele retorna. Se ela não chegar, dentro de algum timeout, ele vai te reportar um erro. É, bom, e aqui a resposta, né? Ele retorna o response, que é essa variável que a gente criou, ponto data, né? Basicamente é isso. Opa, o price. Quero saber desse exemplo de uso aqui. Então, eu criei aqui a minha função Binance, né? Na verdade, eu vou até mudar aqui esse nome dela. Ela vai ser Binance Futures, porque se depois eu quiser fazer uma integração com Binance Spots, eu tenho como criar um outro arquivo Binance Spots. Então, esse aqui vai ser o Binance Futures. Beleza, está criada a nossa funçãozinha de acesso à API da Binance. Agora, como que eu disparo isso? Eu vou criar aqui do nosso lado, né? Como a gente está criando uma aplicação servidora, eu vou criar aqui do nosso lado, a gente já tem aqui, né, um um endpoint, né, do nosso ponto de vista, no caso, né, que a gente publicou, que é um hello, né, de hello world. Agora eu vou criar um outro endpoint que vai ser app.get price. E ele vai ser o que esse price vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, vai chamar a função que a gente criou lá na Binance Futures, let result é igual a await, porque a gente vai ter que esperar aquela Binance Futures operar, CTR Binance FT, ponto price. E aí eu preciso definir o que que é isso, né? E o que que eu vou passar como parâmetro para ela? Eu vou passar o símbolo, né? Ela é do tipo get, então é reg.query, ponto símbolo. Para isso, eu preciso definir aqui
é igual a require, ponto barra controller, ou seja, ele está descendo um nível até o controller, barra Binance Futures.js. Send, aqui em vez de Hello Academy, eu vou mandar aqui como retorno o result, né? O editor aqui é fase de teste ainda. Basicamente, aqui é isso. Faltam algumas coisas que é o seguinte, ó, o nosso package.json, a gente só tem o Express instalado, né? Aqui no index, eu só estou usando o Express, não estou usando mais nenhuma biblioteca, mas aqui no Binance Futures eu estou utilizando aqui o Axios. Então, eu preciso vir aqui no, na minha pasta de projeto, né? E dar um npm install Axios. Senão ele não, senão ele vai dar erro nessa declaração aqui. Acho que deve ser isso. Bom, agora é o seguinte, eu tenho aqui o Postman. O Postman é uma ferramentazinha interessante, né? Tem concorrente, mas ela também ela é fria e ela é uma ferramenta interessante porque você consegue criar requests e ver respostas, ver header das respostas, ver uma série de coisas. Então aqui você tem e você consegue mandar requests do tipo post, do tipo get, todos os, né, do tipo put, enfim, patch, todos os tipos aí previstos em requisições para REST APIs, né? Então, eu criei aqui, na verdade, uma collection, né? Que eu vou ter uma coleção de requisições Academy, deu um new aqui para criar essa Academy, e aí agora aqui dentro eu posso ir criando requisições que fazem parte dessa minha coleção Academy. Então, eu criei aqui uma requisição Price, né? E a gente vai testar isso aqui agora, fazendo o seguinte, lembrem que aqui no package.json, né, eu já criei uma linha start definindo como node index.js. Então, eu posso ativar minha aplicação como npm start. Ah, tá. Ele deu um erro aqui. Estou dando um await aqui no ctr Binance.price, né, chamando a função price, mas eu não disse em nenhum momento que isso aqui era para uma função assíncrona. Então, vamos novamente. Expected token export. E aqui vai ser exports price.
é uma função exportable. Esse exports aqui, ele faz com que eu possa, em outro arquivo de JavaScript, eu possa acessar essa função, né? Ver se agora vai. Está faltando igual aqui. Bom, então, temos aqui o nosso servidor rodando, né? Vou limpar aqui a tela. Temos o nosso servidorzinho rodando, escutando na porta 3000. Agora eu posso entrar aqui no Postman e fazer uma requisição. Localhost na porta 3000, eu quero a função price, tá? E ele me trouxe. Trouxe aqui todos os objetos de preço para cada símbolo. Se eu especificar aqui, and symbol é igual a ETH USDT, por exemplo. Aí ele me traz só para o Ethereum. Legal, pessoal. É, então, assim, é bem simples, né? A gente tem aqui um index, né? Esse index ele publica para os nossos clientes endpoint na nossa aplicação. No caso, a gente publicou aqui um endpoint price na nossa aplicação, em que a gente está fazendo, na verdade, nesse ponto aqui, a gente só está fazendo um hub, né? A gente recebe uma requisição do cliente, vai lá na Binance e devolve exatamente a mesma coisa. Nesse momento, não estamos fazendo nenhum tratamento, né, para o price, mas é apenas para a gente ver como que a gente publica, né, do ponto de vista da nossa aplicação, um endpoint e como que a gente acessa lá na API da Binance, no caso da API da Binance Futures, como que a gente acessa o endpoint de preço, tá? Na próxima aula, a gente começa a elaborar um pouco mais em cima disso. Tá joia, pessoal? Espero aí que tenham gostado. Abraços.